em João 3. Nós leremos agora os versículos 16 até o 21. Esse será o texto da nossa exposição essa noite. João 3, versículos 16 até o 21. O texto nos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos. Pai, a Tua palavra foi lida, será exposta, que possamos ter nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações atentos para a verdade do Teu Evangelho. Que o Senhor venha falar conosco e que possamos sair daqui mais cheios do Teu Espírito, moldados um pouco mais à imagem e semelhança de Cristo. É em nome e por amor de Jesus que oramos. Amém. O Evangelho de João é onde o evangelista busca apresentar Jesus como Filho de Deus e como o próprio Deus. E o objetivo de João com o seu evangelho é que as pessoas creiam em Jesus como o seu Salvador e tenham, assim, a vida eterna. E João vem mostrando isso desde o início do seu evangelho. E nós podemos ver tudo isso até esses acontecimentos e por todo o evangelho. Mas até esses acontecimentos que ocorrem com o texto que nós lemos. Então, se nós pegarmos e abrirmos em João 1, nós vemos João falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo, aquele que por meio de quem todas as coisas foram criadas, era Deus. Então ele tenta mostrar que Jesus era também o próprio Deus. E o Verbo estava com Deus, ou seja, o Verbo era Filho de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então João vem aqui mostrando que Cristo era Deus e Filho de Deus. Ele tem um ponto muito interessante, que ele sempre busca afirmar a divindade de Jesus. E ele sempre busca fazer isso mostrando que Jesus era o Filho do homem. Então ele sempre relaciona as duas coisas, que Cristo se fez como nós, mas que também Cristo era Deus. Cristo era 100% homem, 100% Deus. E ao olharmos a continuidade do texto, nós vemos duas palavras que aparecem no texto que nós lemos. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E nós vemos João usando muito essa ideia de luz e trevas para tratar daqueles que creem no nome do Filho de Deus e daqueles que não creem. Então, a partir disso, ele passa a falar sobre João Batista e depois ele passa a falar sobre o testemunho de João Batista. João Batista olha para Jesus e diz:
Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus é batizado, os discípulos de João Batista passam a seguir a Jesus, porque João Batista passa a dar testemunho de Jesus, passa a falar quem Jesus era, que Jesus era o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, que João Batista veio apenas para preparar o caminho. Então, tem-se início o ministério de Jesus com o milagre da transformação da água em vinho. Depois disso, Jesus purifica o templo e nós chegamos até o ponto onde nós lemos da visita de Nicodemos a Jesus. Então, nesse ponto, nós vemos um mestre judeu, um grande mestre judeu, que procura Jesus de noite. E é interessante nós vermos, eu lembro que o João pregou sobre esse texto, eu fui até no YouTube procurar, há 4 anos atrás, o pastor João. E ele fala, que Nicodemos procurar Jesus de noite vai além de uma simples localização temporal. Nicodemos vai procurar Jesus nas trevas. Nicodemos ainda não conhecia a luz. Por isso que as respostas de Jesus vêm apontar o caminho para Nicodemos. Vem mostrar que era necessário para Nicodemos olhar para as coisas celestes, não para as coisas terrenas. A resposta de Jesus vem mostrar para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo, porque Nicodemos ainda não havia nascido de novo. Então, é muito interessante nós vermos como João coloca as palavras do seu evangelho, ligando todo o seu evangelho para mostrar aquilo que ele gostaria de falar. E nessa conversa, nós vemos alguns pontos importantes para nós entendermos a salvação, nós entendermos a obra de Cristo, que Cristo faria, e a entrega dele na cruz. A obra de Cristo não se resume à cruz, a obra de Cristo se resume a tudo que ele fez. E muito provavelmente, essa conversa ela termina nesses versículos que nós lemos, do 16 ao 21. Então nós vamos ver hoje sobre a grandeza do amor de Deus e como nós reagimos a isso. E nós vemos então que o nosso primeiro ponto fala sobre a grandeza do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus. Os versículos 16 e 17, nós vemos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou ao mundo de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira tão grande, tão magnífica, ao ponto dele entregar o seu Filho, dele dar o seu Filho unigênito, dele entregar o seu Filho único, com um motivo, para que todo aquele que cresce no Filho não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, a maneira com que Deus amou ao mundo é tão grande que ele envia o seu Filho para dar a salvação a todo aquele que crê no Filho, todo aquele que crê no que o Filho fez. E nós vemos isso também no versículo 15. Ele afirma isso em 2 versículos seguidos. Da mesma maneira que o Filho do Homem foi levantado, assim como a serpente no deserto, todo que nele cresce tem a vida eterna. Então ele passa a tratar sobre crer em Jesus e na vida eterna. E nós temos alguns pontos a serem tratados nesse versículo 16. Primeiro, porque esse versículo, acredito que todos nós conhecemos esse versículo de cor. E assim, muitos cristãos também conhecem esse versículo de cor. Só que existem alguns ensinos distorcidos sobre esse versículo. Nós vemos que muitas vezes as pessoas usam o mundo para falar que Deus amou todas as pessoas e por isso a salvação está acessível a todas as pessoas. E alguns aceitam essa salvação, outros não, e a salvação então é uma decisão humana, não uma decisão divina. O homem tem o poder de escolher o seu destino, a sua salvação, é ele quem escolhe.
Para nós, homens, é maravilhoso escutar isso. Como nós vimos hoje de manhã, na aula da escola dominical, o presbítero Paulo falando que hoje em dia não há mais pregação que fala sobre o pecado. Hoje as pregações falam sobre inflar o ego. E esse é um tema muito importante para quem quer inflar o ego. Você pode escolher se você quer a Deus ou não. Só que quando nós olhamos para isso e olhamos para as outras respostas de Jesus a Nicodemos, nós vemos que não são alguns que aceitam e outros não. Apenas os nascidos de novo é que podem ver o reino de Deus. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o reino de Deus não é para qualquer um, não é para quem aceita ou não aceita, é para quem é nascido de novo, é para quem Deus escolheu para nascer de novo. Somente aqueles que são nascidos do Espírito é que recebem a salvação. Versículos 5 até o 7, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Somente aqueles que são nascidos de novo podem ver o reino de Deus, podem crer no Filho de Deus, podem entender o tamanho, a magnitude da obra do Filho de Deus em sua vida. E eu não estou falando aqui que Deus não é suficiente, que o amor de Deus não é suficiente para salvar todo mundo. Se Deus quisesse salvar todo mundo, Ele salvaria todo mundo. Mas por que alguns são salvos e outros não? Porque Deus vai mostrar a sua glória, salvando alguns e outros não, porque Ele quis. E então nós caímos em outro ponto, que muitas pessoas falam: eu não vou acreditar em Deus porque Ele é mau, porque Ele escolheu algumas pessoas e outras não. E daí eu te pergunto, você que já é pai, você que é tio, ou tia, ou mãe, ou avô, avó, se você sai da sua casa, passa de uma loja de brinquedos e resolve comprar um brinquedo para alguma criança e dar esse brinquedo para alguma criança, por livre e espontânea vontade sua, você é bom. Se você não faz isso, você é mau? Não. Então, por que Deus, se resolveu escolher uns e outros não, Ele é mau? Não cabe, não se sustenta de maneira lógica esse argumento. E outro ponto que nós temos é o todo. O todo não significa que todas as pessoas serão salvas, como eu já afirmei. Mas Deus poderia salvar todas essas pessoas. Mas Ele enviou Cristo para morrer pelos pecados daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Somente aqueles que creem na salvação de Deus por meio do seu Filho é que são cobertos pelo sangue de Cristo na cruz. Versículo 14, versículo 15. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, esse todo, ele tem uma condição. Todo o que nele crê, e não todo mundo. Então aqui nós já vemos que Deus amou ao mundo de uma maneira grandiosa, mas que não são todos que são salvos pela obra de Cristo. Porque a obra de Cristo não é suficiente para todos? Sim, é suficiente, mas Deus escolheu alguns. Então nós vamos para o versículo 17, que em outra tradução não é por quanto, é por quê. Porque Deus enviou o seu Filho, ou seja, o motivo de Deus enviar o seu Filho ao mundo não é para julgar ou condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele não veio para julgar ou para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus virá julgar a todos na sua segunda vinda.
Mas nesse momento Jesus veio para salvar o mundo. E nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão nos próximos versículos. A missão principal de Cristo, nesse momento, era levar sobre si a culpa e o pecado daqueles que creem na sua obra, daqueles que acreditavam nele. E a condenação, então, vem do próprio homem e das obras desse homem, como nós vemos o texto afirmando. E então, nós chegamos ao segundo ponto, que são duas respostas à salvação de Deus. Os versículos 18 e 19 nos traz isso. São duas respostas que são geradas a partir dessa ação de salvar os homens. Nós vemos o versículo 18 dizendo: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. A partir do momento que você entende a obra de Jesus e você crê que ela é suficiente e perfeita para a sua salvação, a partir do momento que você entende isso, você está livre da condenação, do julgamento, porque você foi salvo. E o sangue de Cristo vai cobrir, ou cobriu, todos os seus pecados e a sua culpa. Por isso que quem nele crê não é julgado, porque o sangue de Cristo cobriu todos os nossos pecados e as nossas culpas. Quando Deus olha para nós, Ele vê a dívida paga, Ele vê o sangue de Cristo derramado por nós. Ele vê a nossa dívida como se ela estivesse rasgada. Só que o texto continua falando que aquele que não crê já está julgado. Aquele que não crê na obra de Jesus, ele já está condenado ou julgado, porque não existe mais nada que essa pessoa possa fazer para ela alcançar a salvação. Não existe nada, nenhuma ação humana dessa pessoa que ela possa fazer para alcançar a salvação, porque ela não acredita em quem fez essa obra. O único caminho para a salvação é o sangue de Cristo derramado na cruz. Logo, essa pessoa ela não crê que Deus entregar o seu Filho é para dar a vida eterna para ela. Então não há mais nenhuma coisa, não há mais esperança para essa pessoa, a não ser que o Espírito de Deus converta o coração, transforme o coração, para fazer essa pessoa acreditar. Não há mais esperança, não há nenhum ato que essa pessoa possa fazer, bom ou ruim, que faça com que ela seja salva. Então, se a pessoa resolve crer ou não crer, já que é uma resposta dessa pessoa à salvação de Deus, então isso torna a salvação algo humano. Eu já falei sobre isso, né? Mas é o homem que decide ser salvo ou não. Não, porque a única maneira de ser salvo é que Deus enviou o seu Filho para, por sua obra, pela obra do Filho, lavar todo o nosso pecado e levar sobre si a nossa culpa. Isso só é possível quando nós cremos nisso. E nós só conseguimos crer nisso se o próprio Deus nos leva a crer nisso. Nós vemos Jesus falando sobre isso nos evangelhos, nós vemos Paulo falando, afirmando isso em suas cartas. Aos Filipenses ele diz: porque é Deus quem realiza em nós, tanto querer quanto o realizar. É como se Deus nos pegasse, colocasse dentro de nós o querer e nos empurrasse para nós fazermos aquilo que é bom, porque por nós não faríamos. A nossa inclinação natural, a nossa natureza humana que Jesus tanto conhecia, é carne.
é pecado, é fazer aquilo que é mal diante de Deus. E nós vemos isso no versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Da mesma maneira como nós não podemos controlar o vento, nós não podemos controlar a salvação. É Deus quem escolhe quem Ele vai salvar. É Deus quem escolheu quem Ele vai salvar, porque nós acreditamos que Ele fez isso antes de fundar o mundo, antes de criar todas as coisas. Então, só é possível crer nisso, crer no Filho de Deus, no que Deus fez por meio do seu Filho, na entrega do Filho de Deus, se o próprio Deus nos leva a isso. E no versículo 19 nós vemos: o julgamento é este. Tem uma condenação, tem um julgamento. E qual que é esse julgamento? Que a luz veio ao mundo. Lembra a luz que João fala lá no começo do seu evangelho? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O julgamento é esse. Por isso que o homem é condenado pelas suas próprias obras, pelo seu próprio pecado. Por quê? Ele amou mais a sua vida, ele amou mais o pecado do que a luz, porque ele preferiu as obras más. E esse é o estado natural de todos nós. Essa é a nossa inclinação natural, preferir as obras más. Isso só pode ser quebrado e modificado pela graça de Deus com a ação do Espírito. Percebe que Deus age em todas as maneiras. Deus envia o seu Filho, ama o mundo de tal maneira, envia o seu Filho se entrega por nós na cruz, faz toda a sua obra, e o Espírito age em nós para transformar o nosso coração, para nos converter dos nossos maus caminhos e para nos guiar a uma nova vida. E é interessante nós vermos algo que João faz. Como eu disse, João gosta de trabalhar as palavras do evangelho dele. E nós vemos ele usando: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Uma maneira tão grandiosa que Deus amou ao mundo que Ele entregou o seu Filho. E qual que é a resposta dos homens a isso? Os homens, o quê? Amaram mais as trevas do que a luz. Perceba como João joga as palavras, perceba como João usa as palavras. Se Deus amou ao mundo de tal maneira, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é por isso que eles estão condenados, por isso que eles estão julgados. E se nós temos essas duas respostas, aqueles que creem e aqueles que não creem, e aqueles que creem só creem porque Deus os leva a crer, Deus age na vida deles e os leva a crer. Nós então temos dois efeitos dessas respostas à salvação de Deus, que nós vemos no versículo 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem vive no pecado ama isso e nunca vai se chegar para a luz, vai se aproximar da luz. Por quê? João explica: a fim de não serem arguidas as suas obras. Chegar para a luz vai mostrar as suas obras erradas e más. Hoje em dia se torna mais comum nós vermos ladrões atuando durante o dia, mas a grande maioria atua durante a noite. Por quê? Porque é mais difícil de identificar, é mais difícil de você ver. Está de noite. De dia é mais fácil de você ver a pessoa, identificar a pessoa, ver que aquela pessoa não é daquele convívio, que ela está invadindo uma casa. E é só nós pensarmos em crianças, de novo em crianças. Por quê? Quando uma criança faz algo errado,
O que ela faz? Ela esconde, ela se esconde. Eu trabalho com natação, quando esses dias, sexta-feira, um aluno, na hora do pulo, empurrou o outro na piscina. Daí o professor virou, perguntou para ele quem que foi. O que caiu na piscina já levantou dedurando, né? O fulano me empurrou. E você, então, o que acontece? Você olha a criança que está ali, caindo, você olha para ela e a partir do momento que ela fala, o fulano me empurrou, o que você faz? Você olha para o fulano, você joga o holofote no fulano, você joga a luz, a atenção no fulano. E o fulano que fez coisa errada, o que ele faz? Ele se esconde. O aluno ficou parado, olhando, assustado. Se ele pudesse arranjar um buraco no chão e se esconder, ele se escondia. Porque ele queria se esconder, ele queria fugir, para que a obra má que ele tinha feito não fosse exposta, não fosse vista. Então quem faz aquilo que é errado não quer que isso venha à tona, não quer que isso seja mostrado. Existem até estudos que dizem que quando nós mentimos, nós abaixamos o volume da nossa voz, nós falamos mais baixo, porque na nossa cabeça a ideia de mentir é algo errado, e por isso nós não queremos que o outro escute, nós não queremos que a outra pessoa ouça, e por isso nós abaixamos o nosso tom de voz, nosso volume de voz. E quando nós olhamos para a natureza humana, que Jesus conhecia bem, e nós vemos que o homem quer se esconder quando ele faz algo errado, nós não podemos deixar de lembrar de algo muito importante na Bíblia. Hoje de manhã nós vimos sobre o começo dessa história. Nós vimos a parte da serpente. Mas se nós olharmos um pouco mais adiante nessa história, em Gênesis 3, depois que Adão e Eva comem do fruto proibido, percebem que são nus, o que eles fazem quando Deus vai conversar com eles? Eles se escondem. Para quê? Para não lançar a luz sobre o ato errado que eles fizeram. Então, a inclinação natural do homem, o ponto que o homem sempre vai buscar é o mal, e ele vai sempre se esconder. Por si mesmo ele não vai buscar a luz, a menos que o próprio Deus transforme isso, que o próprio Deus mude o nosso rumo, nos dê o Espírito Santo que faça com que nós possamos, empurrados por Deus, fazer o bem, buscar aquilo que é bom. E daí nós chegamos no versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem entende a obra de Jesus, busca então se aproximar da luz, chegar perto da luz, porque entende que esse é o modo certo de se viver, de maneira correta. Vamos pensar, quando você entrou pela primeira vez no seu emprego para trabalhar, você estava provavelmente perdido, tendo feito faculdade ou não, você provavelmente estava perdido. O que eu faço aqui? Então tinha alguém que te instruía, que te ensinava os processos, que te falava, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso você faz desse jeito, e você se aproximou dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ia te instruir, ia te mostrar o caminho. E quem entende a obra de Cristo, entende isso, se aproxima da luz, se aproxima de Deus, porque sabe que Deus vai mostrar o caminho, vai dar a direção, vai mostrar o que tem que fazer e o que não tem que fazer. E se aproximar da luz possui 3 implicações, 3 consequências. A primeira é que nós aprendemos a viver corretamente, em santidade e em obediência, buscando a Jesus como exemplo. Se nós vivemos na luz, nós buscamos andar na luz, nós vamos buscar aprender aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Nós procuramos obedecer a Deus.
nós procuramos andar em santidade. E quem melhor do que Jesus, que passou pelo que nós passamos, por todos os sofrimentos, todas as angústias do ser humano. Quem melhor do que Ele para nós nos espelharmos? Porque mesmo passando por todas as angústias, Ele se manteve firme, Ele se manteve em santidade, em obediência. Então, a partir disso, nós olhamos para Jesus e temos a Jesus como nosso exemplo. O segundo ponto é que nós passamos a manifestar as nossas obras. Porque nós entendemos que, assim, manifestando as nossas obras, nós levamos outros a conhecerem a Cristo, ao expressá-lo e imitá-lo em nossa vida. Se Cristo é o nosso exemplo, nós buscamos viver da mesma maneira que Cristo. E se nós vivemos da mesma maneira de Cristo, nós buscamos expressá-lo, nós buscamos imitá-lo. Então nós olhamos para o apóstolo Paulo falando: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós podemos virar para as outras pessoas e falar: sede meus imitadores. Mas a frase não termina aí: como eu sou de Cristo. Olhem para mim, se espelhem em mim, porque eu estou imitando a Cristo. Me imitem, não por mim, mas por Cristo. Porque tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, mostra a Cristo, aponta para Cristo. É como se nós manifestássemos as nossas obras para dizer: olhem para mim, para olharem para Cristo. Vejam a salvação de Cristo em mim e sejam salvos. E por fim, nós glorificamos a Deus. Porque se nós agradamos a Deus e nós apontamos para Cristo, e as nossas obras são feitas em Deus. Porque feitas em Deus. As nossas obras não são feitas para nós, mas são feitas em Deus. Para que a glória seja para Deus. Logo, se as nossas obras são feitas em Deus, para Deus, apontando para Cristo, quem é glorificado é Deus e não nós. Porque nós não dizemos: sede meus imitadores, porque eu sou bom, porque eu sou maravilhoso, porque eu sou bonitinho, cheirosinho, limpinho. Olhe para mim, me imite, porque eu estou apontando para Cristo. E se eu estou apontando para Cristo, a glória não é minha, a glória é de Cristo. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos pensar. Então nós concluímos que Deus amar ao mundo de tal maneira diz muito mais sobre a forma grandiosa do amor de Deus do que a quantidade de pessoas que foram salvas, do que tratar o mundo como, considerar o mundo como um todo. Nós vemos o tamanho do amor de Deus. E João deixa isso claro. Vejam, Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho. Seu Filho unigênito, não é qualquer filho. É o unigênito, é o único que Ele tem e Ele entregou. E a partir daí nós olhamos para a nossa vida e nós nos perguntamos: você já entendeu a grandiosidade do que Deus fez ao enviar o seu Filho para morrer por pecadores? Você já entendeu isso? Qual a sua reação frente a isso? Meus irmãos, desculpa, mas se você não se sente maravilhado ao olhar para o tamanho desse amor, se você não se sente emocionado, se você não se sente amado, não se sente diferente, existe alguma coisa errada. Ore para Deus e busque entender o tamanho, a grandiosidade do amor de Deus. Jesus veio para trazer salvação e vida eterna para aqueles que creem nele. Você já entendeu a obra de Jesus? Se sim, você já creu nele? Você já crê nele? Nós vimos hoje de manhã, na aula da escola dominical, do presbítero Paulo, que existem duas maneiras de nós conhecermos alguém. E nós, como cristãos, a aplicação final
e mais importante foi essa: nós como cristãos devemos sair de um conhecimento raso, de um conhecimento teórico, técnico, que nós temos sobre Deus, sobre quem é Deus. Sair de um conhecimento que qualquer um no mundo tem. Nós somos cristãos, nós devemos conhecer a Deus de maneira profunda. E nós só conseguimos conhecer a Deus de maneira profunda por meio da palavra de Deus, por meio da vida diária com Deus, por meio da oração, por meio de um buscar, relacionar, conhecer a Deus. É possível entender a obra de Jesus sem crer nela. Nós vimos o livro, a epístola de Tiago, dizendo que até os demônios creem e tremem. Nós tivemos o exemplo de um filósofo que está aí na mídia, que muitas vezes fala com mais autoridade do que muitos cristãos sobre a palavra de Deus, mas que se denomina ateu. Então, entender a obra de Jesus não basta, você tem que crer nela. E crer te leva para a vida eterna. Crer em Jesus resulta em uma mudança total de vida. Se o pecado afetou todas as áreas da nossa vida, nós então temos uma mudança total de vida, gerando atitudes, pensamentos e um falar diferentes que se aproximam da luz. E você tem buscado aprender a viver corretamente, manifestando a Jesus nas suas obras e glorificando a Deus na sua vida? Como nós temos vivido? Nós temos expressado a Cristo, nós temos imitado a Cristo em nosso viver? Ou nós estamos vivendo nas trevas, nos escondendo? Nós vemos Nicodemos mais para frente como um daqueles que vai providenciar um túmulo para Jesus. Possivelmente, e eu não posso afirmar isso porque eu não tenho o livro da vida, ele creu em Jesus e ele foi salvo. Ele entendeu a obra de Jesus e ele teve a vida eterna. E nós estamos crendo em Jesus, nós entendemos a obra de Jesus, temos a vida eterna e buscamos viver como Jesus, imitar a Jesus na nossa vida ou não? Vamos orar para encerrar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz e porque ela nos transforma, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, a ponto de entregar o seu Filho naquela cruz. E nós compreendemos a obra de Cristo por nós, que Ele se humilhou, se esvaziou de si, se fez homem, viveu toda a sua vida aqui em santidade, em obediência à lei, e se entregou naquela cruz para levar sobre si os nossos pecados, se entregou por nós, levou toda a nossa culpa, a sua ira que era para nós foi derramada sobre Ele naquela cruz. E a partir disso nós buscamos viver expressando a Cristo, imitando a Cristo. Que cada mínimo fôlego que nós tomemos mostre a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que cada mínima ação que nós tomemos no nosso dia a dia aponte para Cristo e mostre para outras pessoas a salvação de Cristo em nós. E que outras pessoas, ao olharem para nós, vejam a Cristo. E assim possam se achegar a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, nisso. Fortalece-nos nisso. E despede-nos, ó Pai, em paz, em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma boa semana, onde nós possamos honrar e glorificar o Teu nome e sermos instrumentos Teus na vida das pessoas que convivem conosco. É em nome e por amor de Cristo Jesus que nós oramos, com perdão de todos os nossos pecados. Amém.